Boa tarde, gente. Eu me chamo Felipe Cerqueira, sou estudante no curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela UNEB Campus 2, localizada no município de Alagoinhas. E hoje eu irei apresentar uma revisão bibliográfica sobre a atividade antimicrobiana e antioxidante dos extratos das macroalgas Spatoglossum variable e Melichiella equinocarpa. Trabalho esse desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Edson de Jesus Marques. Bom, o ambiente marinho possui uma ampla extensão territorial, cobrindo cerca de 70% da superfície da Terra, o que garante uma grande diversidade de espécies. Entre os organismos existentes neste meio, as macroalgas marinhas desempenham um papel importante para a cadeia trófica desse ecossistema, sem falar que são organismos que sofrem grandes variações ambientais, como a salinidade, temperatura, nível de maré, dessecação, radiação solar, fatores bióticos, dentre outros. São justamente essas condições que proporcionam a esses organismos desenvolverem mecanismos de defesa para garantir a sua sobrevivência neste local. Na maioria das vezes, essas defesas são de origem química, os chamados metabólitos secundários, que já provaram ser compostos propícios à descoberta de novos princípios ativos. Muitos autores consideram as algas como fonte promissora para a extração de compostos biologicamente ativos. O filo Rhodophyta, comumente chamado de algas vermelhas, aqui representada pela espécie da Merichella equinocarpa, essa imagem esquerda do seu visor, se constitui em um grupo de algas ricas em compostos sulfatados, o que aponta a boa atividade antimicrobiana de seus componentes. Enquanto que as algas do filo Phaeophyta, aqui representada pela espécie Spatoglossum variable, é um grupo que acumula muitas substâncias fenólicas, o que revela um grande potencial para a atividade antioxidante. Apesar de já comprovado o potencial ativo dos constituintes químicos das algas, ainda assim são poucas as espécies exploradas frente ao seu potencial biotecnológico, em especial no litoral baiano, tendo em vista a sua ampla extensão territorial e a grande diversidade de espécies presente neste local. Com isso, o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento bibliográfico sobre a atividade biológica dos extratos das algas Spatoglossum variable e Merichiella equinocarpa, quanto ao seu potencial antimicrobiano e antioxidante. Bom, a proposta inicial do trabalho era desenvolver uma pesquisa experimental a fim de avaliar o potencial bioativo dos extratos das duas espécies de algas selecionadas para o estudo. Porém, devido à pandemia do novo coronavírus e posteriormente às medidas de isolamento social atribuídas pela Universidade do Estado da Bahia, houve uma modificação no projeto, sendo substituída a pesquisa experimental por um levantamento bibliográfico para a bioatividade dos extratos dessas espécies. Assim sendo, foram realizadas pesquisas em publicações científicas, tendo sido consultados os seguintes bancos de dados: Scielo, PubMed, Science Direct, Google Acadêmico, ResearchGate e Portal Periódico CAPES, nos idiomas inglês, português e espanhol. Para a pesquisa foram utilizadas palavras-chave relacionadas ao título deste trabalho. Diante das obras encontradas, foram utilizados 3 filtros para o tratamento dos textos. O primeiro filtro priorizou os textos que estivessem dentro de um período de tempo entre 1987 a 2020. Assim, após a busca na base de dados, a pesquisa é submetida ao segundo filtro, que corresponde à leitura do título, palavras-chave e do resumo, enquanto que o terceiro filtro inclui a leitura do texto completo, realizando-se uma análise qualitativa das obras encontradas. Resultados e discussão. Em um primeiro momento, foram encontradas poucas publicações para a bioatividade dos extratos dessas espécies. Tendo em vista um número reduzido de publicações encontradas, foi preciso ampliar o foco da pesquisa para outras linhas, como também para outras espécies dentro dos gêneros abordados. Com essa modificação, foram encontradas 19 publicações, sendo 13 sobre atividade biológica, 4 sobre isolamento de substâncias, uma para composição química e uma publicação para taxonomia. A maioria dos materiais foram encontrados nos respectivos bancos de dados ResearchGate, Scielo e PubMed. Das publicações encontradas para cada espécie,
A que mais apresentou resultados divulgados foi a Spatoglossa variable, porém ainda é um número reduzido frente a outras espécies que já tiveram seus extratos testados. Foram ao total 7 publicações encontradas para essa espécie, sendo 3 para atividade biológica, 3 para isolamento de substâncias e 1 para a composição química. 4 publicações para Merichella equinocarpa, sendo 2 para atividade biológica, 1 para o isolamento de substâncias e 1 sobre a taxonomia. E para as demais espécies de ambos os gêneros, 8 publicações foram encontradas sobre as atividades biológicas. O levantamento dos dados de algumas publicações, presente no quadro 1, revela o potencial bioativo da Merichella equinocarpa frente às atividades citotóxica e antioxidante, como também demonstra resultados positivos frente às atividades antibacteriana e antioxidante da Spatoglossa variable. As demais espécies dos mesmos gêneros apontam resultados promissores para a atividade antimicrobiana, anti-inflamatória e nematicida. Esse quadro ele é a continuação do anterior e complementa os potenciais bioativos encontrados. É possível observar, ao trazer esses dados, que existem poucas pesquisas investigando o potencial bioativo dessas espécies, sendo que apenas 3 atividades foram avaliadas, que foi a atividade antioxidante, citotóxica e antibacteriana, o que revela uma lacuna de informações sobre a bioatividade dos extratos tanto da Spatoglossa variable quanto da Merichella equinocarpa, tendo em vista que muitas espécies dentro dos mesmos gêneros já apresentam potencial biológico para outras atividades. Conclusão: mediante os dados encontrados, fica evidente o potencial biológico dos extratos das algas Spatoglossa variable e Merichella equinocarpa frente às atividades antibacteriana, antioxidante e citotóxica. Os resultados sugerem grande capacidade bioativa desses organismos selecionados frente a outras atividades que não foram testadas. Dessa forma, é preciso realizar novas pesquisas com essas espécies para a determinação de seus constituintes químicos de interesse farmacológico. Aqui eu trago alguns agradecimentos, primeiramente a Deus por ter me dado muita saúde e sabedoria para realizar essa pesquisa. Agradeço à Universidade do Estado da Bahia pela oportunidade de participar do projeto de iniciação científica. Agradeço também à FAPESB pela concessão da bolsa, ao professor e orientador Dr. Edson de Jesus Marques, que mesmo nesse período de pandemia se manteve empenhado na orientação dessa pesquisa. E por fim, porém não menos importante, eu agradeço a todos os integrantes do Laboratório de Biologia Experimental da UNEB Campus 2, em especial a Alexandra de Jesus, por todo incentivo e disposição para ajudar. Essas são algumas das minhas referências. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.